Meus irmãos amados, é-me dado o prazer, mais uma vez, de aqui estar, cumprindo programação da Senhora de Luz, hoje, em estudo sobre a dor e o sofrimento na ótica espírita. Todos nós sofremos dor. Todos nós temos sofrimentos. Uma pergunta pode ser feita: Deus quer que soframos? Deus executa a dor para cada um de seus filhos? Busquemos a resposta no Livro dos Espíritos. Se começarmos a folhear o Livro dos Espíritos, logo no seu primeiro capítulo, na pergunta número 13, nos fala dos atributos de Deus. O homem, muitas vezes, é levado a articular um pensamento de Deus como um pensamento físico, como um senhor sentado, administrando toda a sua obra e castigando alguns ou todos de acordo com o que fazem. Nós vemos sempre que em todo desastre, em toda dificuldade, a solução para estes foi a vontade de Deus. Será que Deus quer que soframos? Então a pergunta 13 é feita essa pergunta por Kardec. E nós podemos então ir aos atributos para responder. A pergunta 13 fala sobre os atributos de Deus. Deus é imensamente justo, perfeito e bom. Um espírito que tem essa característica, juntamente a outras mais, da imutabilidade, etc., poderia desejar ou imprimir o mal aos seus filhos? É incompatível. É incompatível, nos diz os discípulos, os espíritos. Deus é incomensuravelmente bom, justo e perfeito. E o que nós achamos de perfeição de Deus, da bondade de Deus e da sua justiça? Se aguçarmos o nosso pensamento, veremos que Deus não é responsável pela dor, nem pelo sofrimento. Existem duas características de dor, nos informa o Consolador, na sua pergunta 236. A dor física e a dor moral. A dor física é uma dor corriqueira que fere a todos nós, motivados pela invigilância. Muitas vezes temos um acidente, ou temos um corte, ou temos uma dor fulgurante de cabeça, ou de qualquer outro setor, por nossa imprevidência, mas é uma dor passageira, que os medicamentos podem fazê-la desaparecer. Então, a dor física é uma dor causada por nós próprios, quando a invigilância está presente. Podemos ser vítimas por um acidente, de atingir o nosso braço, o nosso corpo físico, e os nossos amigos e irmãos médicos automaticamente farão a reparação, usando os meios científicos de que dispõem. Mas a dor moral? A dor moral é representada no homem pelo seu afastamento de Deus. Se formos olhar
os exemplos infindos que existem no Evangelho, falando sobre essa dor moral, sobre essa dor de afastamento de Deus, que é uma dor que não passa, só passa quando o espírito se torna puro. Essa dor moral, motivada pelo afastamento de Deus, é exatamente originária das nossas imperfeições. Na classe dos espíritos, estamos na terceira classe, espíritos imperfeitos. Espíritos contundentes, espíritos que fazem só a sua vontade. Pedem no Pai Nosso que seja feita a vontade de Deus, e não a nossa. Mas, no íntimo, pedimos seja feita a nossa vontade e não a tua. Ignoramos a vontade de Deus. Ignoramos o que nós estamos aqui para fazer ou por fazer, que é exatamente atender às regras gerais da vida para fazê-la crescer. Crescer é espírito, crescer nessa potência que nos faz passar de ordens dos espíritos para a segunda ordem, que já é a ordem daqueles em que o bem já sobrepuja o mal, e até a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Então estamos num quadro de vida orientado pelo nosso Deus e nosso Pai para fazermos o melhor e subirmos nesta escalada vertiginosa da grande escada de Jacó, para chegarmos à execução da subida total, que é o apogeu, que é o alvo para onde caminhamos. A dor, então, é causada por nós e não por Deus. Os homens cultivam aldeias diversas. O pensamento volúvel faz com que estejam em várias regiões do planeta vagando com suas maldades. E essa condição do homem o faz afastar de Deus. Vejamos bem. Temos um exemplo bem claro na figura de Zaqueu. É um exemplo metafórico, mas que nos diz o seguinte: Zaqueu era um publicano, um homem dado ao todo mundanismo, era um cobrador de impostos, tinha muitos inimigos pela sua função, vivia nessa aldeia, fechado, sem paz, sem felicidade. Ganhando muito dinheiro, verdade, mas dinheiro que não lhe era muito útil. Zaqueu, na sua trajetória, ouviu falar de Jesus, que estava na Galileia. Então, convencido pela pregação do Cristo, de amai-vos uns aos outros, de não desejar aos outros o que nós não queremos para nós, de orar pelos que nos perseguem, desejou em sua aldeia hedionda conhecer Jesus. Diz a metáfora que ele era um homem de pequena estatura. Essa pequena estatura era exatamente o estado em que ele se encontrava. Não seja a estatura humana, do crescimento humano, mas o crescimento moral era bem baixo. Ele tinha pequena estatura. Para confirmar a metáfora, diz o texto que Jesus ia passar por determinado lugar
E Zaqueu, sendo informado, desejou conversar com Jesus. Como era de pequena estatura, ele subiu a uma figueira, debaixo da qual Jesus haveria de passar. Interpretemos essa subida da figueira como um deslocamento do homem de baixa estatura, não para subir numa árvore. Ele era um homem de alta potência, não iria estar trepado em nenhuma árvore. Mas imaginemos a aldeia em que ele vivia. Ele resolveu sair daquela aldeia e buscou a Jesus, ver Jesus, conversar com Jesus e assim modificar o seu viver, desprezando a aldeia antiga. E tal qual aconteceu. No meio da multidão, Jesus passava e Zaqueu, de baixa estatura, mas agora modificando a sua aldeia, desejando ver Jesus, ele subiu a uma árvore, é a metáfora. Ele modificou de pensamento e procurou a Jesus. E Jesus passando por perto dele, diz lá o texto, por baixo da figueira, passando perto dele, olhou para cima, enxergou Zaqueu. Zaqueu enxergou Jesus, mesmo pequeno como era, agora com a nova direção, com um novo pensamento, enxergou a Jesus. E Jesus, compreendendo a sua modificação, falou: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém estar contigo, ceiar contigo. Que exemplo magnífico que nós podemos tirar desta metáfora. Jesus precisava ceiar com Zaqueu e foi à casa de Zaqueu. Qual a casa de Zaqueu na presente metáfora? A casa física. Jesus foi à casa física visitar Zaqueu e alimentar-se com ele? Não. Jesus visitou a casa espiritual de Zaqueu, visitou o seu coração, fez entrada e fez moradia em seu coração. E a aldeia transformou-se. Agora Zaqueu era um homem transformado, que dizia para Jesus: Mestre, tenho defraudado e tenho imprimido castigos aos nossos semelhantes, aos súditos, ou seja, aos escravos de Herodes. Mas Jesus, agora eu quero a ti. E pensando nessa situação, a aldeia se modificou. E Jesus disse, então, hoje entrou salvação nesta casa. A tua compreensão, Zaqueu, que fez salvar de tuas dificuldades. E ele dizia, então, restituirei, mestre, quadruplicadamente a quem eu infligi erros e desacertos. Então, a nossa imperfeição, no caso aí de Zaqueu, é patente, porque os homens normalmente são assim. Exibem-se dentro da sua aldeia com a maior proposta, ou a melhor proposta aparente aos seus olhos. Esquecem-se de que o homem veio à terra não para castigar ou menosprezar os seus irmãos, mas para amá-los igualmente como ele quer ser amado. Então, falávamos da dor. Zaqueu sentiu a dor íntima, a dor moral, desclassificando os demais. Ele sentiu que estava em uma aldeia errônea. E a dor moral o afastava
da verdadeira presença de Jesus. Resolveu então vir a Jesus e confirmar a sua mudança e transformar-se. Esta é a mensagem do Evangelho para todos nós que também vivemos em cada aldeia, às vezes difíceis de serem descritas. Mas cada um pode examinar dentro de si agora, neste momento. Em que aldeia eu estou? Qual a minha distância da pureza de sentimentos? Qual a minha distância de Jesus? Qual a minha distância do caminho reto? E automaticamente a resposta virá. É Jesus quem falará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas a dor tem uma importância. Qual a importância da dor? Qual a razão da dor? Perguntou Kardec aos espíritos. E eles responderam: a dor normalmente gera sofrimentos. E o sofrimento é base para o progresso do espírito. Nós estamos aqui, meus irmãos, para progredir, para assinalar no nosso decorrer de vida o máximo esforço para esse progresso. A dor vem como esmola do Pai, para que nós possamos acordar. Porque a dor gera sofrimento. E quem é responsável pelo sofrimento somos nós. O desvio de nossas atenções, o desvio de nossa vida, o desvio do nosso trabalho, o desvio de nosso viver é o responsável pelo sofrimento que passamos. Não mais poderemos dizer, foi a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Nunca Deus iria imprimir uma doença fatal, uma dor fatal para o seu filho. Não. Ele o convida para arrepender-se de seus maus feitos e voltar. Aí então está a justiça divina. Quem é Deus? O Supremo Criador do Universo, o imutável, o justo, perfeito, bom. Tem todos esses atributos e outros tantos que nós poderemos pôr em frente às nossas fraquezas e sentirmos na carne quem é Deus. Quem é Deus? Façamos a reflexão. Vejamos bem. Um ser que nos criou para a felicidade e nunca para o sofrimento. Um ser que nos mantém pela previdência divina em uns caminhos mais desejáveis para que possamos evoluir e ascender na escalada do Espírito. Um ser que cuida de nós em todos os momentos, mesmo no sofrimento ou na dor causada por nós mesmos. Então, para que a dor? Seria até paradoxal se pensar que Deus castiga com a dor, quando a dor é exatamente oriunda dos nossos maus feitos. É um auxílio de Deus para que acordemos, para que nos libertemos, porque a dor nos faz aproximarmos de Deus. Mesmo o que se diz ateu, ao ser vítima de uma dor, ele grita, ai meu Deus. Então ele reconhece Deus. E Deus é essa força presente em todos os momentos em as nossas vidas, para constituirmos
o equilíbrio perfeito na jornada. Mas, vamos mais à frente. Por que a dor? Para que essa dor? E nos dizem os Espíritos, a dor nos leva à reparação. Existem os meios de nos quitarmos desse desvio tão grande que nós temos do Pai. Porque sentimos dor ou sentimos sofrimentos, estamos distanciados do Pai. Há um remédio salutar. Aproxima-te de Deus. Aproxima-te do Cristo. Ele é o caminho. E Ele só fala a verdade. E Ele é a vida. E nós podemos, através dessa tríade, desse tripé, caminhar. E a dor sucumbirá à presença de Deus. Vejamos bem. Vamos mencionar aqui mais uma das parábolas do Cristo. Vejamos o afastamento do homem de Deus. Os discípulos, acostumados a pescar, todos os dias e noites, eles estavam a pescar, que era o seu ganha-pão, era o seu meio de vida. Convidados por Jesus, largaram as redes e foram pescar almas. Mas, nas horas que podiam, voltavam a pescar para o sustento da família. Então, certa vez, os discípulos precisavam atravessar o mar de Tiberíades e lançaram-se ao mar. Diz o texto, Jesus estava com eles, porque Jesus não nos deixa, estava. Mas Jesus estava adormecido, isto é, distante do pensamento deles. Estavam pensando só na pescaria ou em alguma outra coisa. E Jesus, então, diz o texto, dormitava na polpa do barco. Dormitava esquecido pelos pescadores que ali estavam. Estavam pensando em outra coisa. Estavam em outra aldeia e não na aldeia do Cristo. Momentaneamente, uma tempestade surge. Uma tempestade bravia. E eles, desesperados, mesmo sendo homens do mar, acostumados, mas viam que iam ao naufrágio. Então, lembraram-se de Jesus. Acordaram Jesus. No pensamento, acordaram e lembraram-se de pedir socorro a Jesus. Senhor, não vês que estamos a perecer? Salva-nos. E Jesus apenas para eles respondeu, homens de pouca fé, homens maleáveis, homens que se desvirtuam do pensamento à menor circunstância, homens que dividem a sua vida de pensar em várias aldeias. Eu estou aqui e eis que as ondas atendem ao meu mandar. E virando-se então para o mar, agora falou, sossegai, sossegai. E aquelas ondas sossegaram. E o mar se fez tranquilo. E prosseguiu a pescaria. Agora os homens, os pescadores, estavam em outra aldeia, na aldeia do Cristo. Estavam pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando no trabalho da evangelização, pensando em outras coisas, menos nos peixes que iam pescar. E foi tanta alegria que eles foram muito felizes na pesca. Porque outrora, também na pesca, em uma das pescarias, eles estavam novamente esquecidos de Jesus. E do barco eles jogavam
as redes e nenhuma pesca saía. Então Jesus claramente falou: lançai vossas redes na outra banda. Modificai a vossa aldeia de pensar. Pensai agora em outro setor. Pensai na vida. Pensai no que sois. Pensai em Deus. Pensai em mim. Pensai na vossa obra evangélica. Pensai de outro lado. E eles jogaram, modificando a aldeia, pensaram, metaforicamente, jogaram a rede do outro lado. E foi tanto peixe que as redes se romperam. Vejamos então, amados, o que é o equilíbrio do homem. Como trabalhamos para manter este equilíbrio? Porque este equilíbrio é que nos faz dissipar a dor e o sofrimento. Sofremos sim, mas muitas vezes porque queremos. Há sim causas da dor. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala no seu capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Felizes os aflitos? Sim. Felizes sim, porque esses aflitos têm a possibilidade de se arrependerem. E depois do arrependimento, tem a possibilidade de fazer todo o esforço possível para a recuperação dos seus espíritos. Então, com 3 passos, podemos nos quitar com a divindade. Primeiro, arrependimento. Segundo, expiação. E terceiro, que é o passo principal, é a reparação. Vejamos bem, meus irmãos, precisamos desses 3 passos, dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas maldades, para vivermos o reino de amor dentro de nós. Arrependimento do que fazemos de mal. Depois, o segundo passo, que é a expiação, que é justamente a dor que sofremos, compreendida por nós, como uma oportunidade dada por Deus, para que possamos recuperar os nossos espíritos. E então, o que é que podemos fazer mais? Buscar o trabalho, o esforço, para que possamos então reparar totalmente as nossas mágoas, as nossas falhas. Eis, pois, a razão na ótica espírita da dor e do sofrimento, e também da quitação para com o mundo espiritual das nossas maldades, das nossas tristezas, do nosso mal pautar, que faz com que soframos, sintamos dor e soframos. Bendigamos a dor, porque é um remédio santo para o nosso arrependimento. Bendigamos o sofrimento, porque é um alerta para a nossa reparação. Bendigamos, pois, a Deus por todos esses favores que nos fornece a cada dia. Possa Deus nos abençoar. Ó Deus, na nossa conversa sobre a dor e o sofrimento, na ótica espírita, podemos aprender, Jesus, contigo, Jesus, que nos mostras o que fazer, por que essa dor e para que essa dor. E louvamos teu nome, ó Deus eterno, porque nos acontece a dor e o sofrimento para o progresso dos nossos espíritos. Muito obrigado, Deus de amor, por tua bondade, por tua presença. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.